Já ia dormir, mas eu vi que o Igor lançou essa pedrada aqui, eu tive que vir gravar pra vocês. Pra quem não sabe o que tá acontecendo sobre essa história do Igor e do Monark, é assim, Monark foi cancelado e teve que vender a parte dele pro Igor. Parece que ele fez um contrato micho lá e o Igor não pagou ele até hoje, parece que é coisa de US$ 10 milhões, alguma coisa assim, e que o Igor ficou de pagar US$ 5.000 pra ele todo mês e parece que até agora ele não tá pagando, pagou um tempo, agora parou. E também tá relacionado com o Serjão dos Foguetes. O Serjão disse que ficou um tempo sem receber, e depois o Flow não pagou, ele ficou trabalhando de graça. Bom, e agora tá o Igor aqui e a gente vai tentar entender quem é que tá certo nessa história. Será que é o Igor? Será que é o Monark? Será que não é ninguém? Então vamos vir react aqui, ó. O Igor tá ali, tá com cara de mal, hein? Eu não ia encarar esse cara desse jeito, não. Vamos ver. Vídeo resposta. Isso aqui é um vídeo para minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e para quem tá aqui tentando entender melhor o que tá acontecendo, tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo. Eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar para ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro. E Será? eu não pretendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então, vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia fazer o Flow. Eu conheci o Monark em 2016, quando eu me mudei pra Curitiba. Ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão. E em 2000. Mas até onde eu sei, ó, quem era famoso no YouTube até então era o Monark. O Igor tá falando que não foi o Monark que foi lá chamar ele pra fazer o Flow e tal. Bom, até aí eu não sei, mas eu sei que quem tinha mais nome nessa época aí da criação do Flow era o Monark. Então, vamos falar assim, o Igor era meio desconhecido e o Monark era alguém conhecido já. E parece então que ele que teve essa ideia de criar o Flow. 18, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida ali? Cara, eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe tem os O que eu caras sei, ele falando era de professor de GTA, inglês, de né? Mario Maker, etc. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então eu juntei um dinheiro, com um dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o É, ele Jordan mesmo tá Peterson foi falando no que o Joe Monark Rogan que teve a Experience pela primeira ideia de vez, fazer o e podcast. ele gostava muito de Jordan Peterson, estava numa fase da vida dele que ele estava completamente improdutivo, ele já tinha largado o canal dele, né? Que é só agora não dá mais. Ele era sócio de uma produtora que faliu, né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e estava guardado, estava no PayPal, estava em dólar, alguma coisa assim que ele falava na época lá. E ele estava numa pira meio esquisita porque ele estava vendo que ele não estava fazendo dinheiro e ele estava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha de que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem estava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele lá no final. O Igor tá querendo dizer que ele que salvou o Monark lá, porque o Monark tava com dinheiro na conta parada e E é muito interessante o Monark falar que que tava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook, que por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele, inclusive o dobro de dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Ou talvez um contrato igual ao meu, pelo menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Gian fez, do que o meu pai fez, inclusive. Ou da vez que a gente foi buscar eu, ele e o Gian as cadeiras lá no Santos Clube. assim, Curitiba. o Igor fez Então, tudo sozinho, galera, dizer nem que eu não precisava do agreguei em Monark nada, que eu tô então. só citando três. Dizer que eu não agreguei em nada é uma das coisas mais absurdas que dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali, e isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente tava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, Pô, só que eu não vou falar muito mal do Igor aqui não, porque eu quero que o Flow bom dia, né, então, tá do lado do Igor. etc, não sei o quê, não faz nenhum sentido, já tá explicado O aqui. Igor, Falar ó, que o Monark financiou o Flow tô todo do seu com o lado, dinheiro hein. dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele tá dizendo que ele tinha nessa época
Talvez ele esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só, né? Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que estava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, e ele parou. Então ele virou uma memória para os outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeo de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então, assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte: ele não fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Tem também a narrativa que a gente teria criado um esquema para tirar o Monark daqui, ou alguma coisa nefasta por baixo dos panos. Quando a gente teve a crise de antes, poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou lá no Twitter lá, pô, e a gente perdeu a Tribe, a gente perdeu o iFood, a gente perdeu parte relevante da nossa receita, ele sugeriu sair e a gente disse: "Ô Monark, vai tomar no cu, cara, vai sair o quê?" E a gente segurou a onda. Inclusive, ele voltou. Da última vez também não resolveu segurar a onda. Da primeira vez, vocês que seguraram o Monark. Tem que Aqui no mudar. programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios aqui normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta. Aconteceu o que aconteceu. Ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E no vídeo que a gente faz, que tem o André Leist, que é o último vídeo do Monark como host aqui do Flow, ele diz com todas as letras que a gente chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô para tirá-lo daqui. Lembrando aqui que naquele dia a Mas eu acho que o Monark não tá nem, assim, ligando tanto por ter saído do Flow. Eu acho que ele tá se sentindo assim. Ele fez isso acontecer e o que ele queria é ter pelo menos um mérito ainda tá meio que ligado ao Flow, nem que fosse de segundo plano, nem que fosse ajudando na produção, ajudando a escolher quem que seria lá convidado para participar e recebendo, né, acima de tudo, estando ganhando seu dinheiro ainda. Eu acho que nem precisava ter vendido a parte dele. Ah, tipo assim: "Ó, Monarca, você vai ficar de fora, você não vai aparecer mais pra apresentar o programa, mas a gente ainda é sócio, você tem a sua parte aqui, tá tudo ok, e você fica trabalhando aí sem ninguém saber". Beleza, podia falar pra todo mundo que ele saiu, ninguém precisava saber se o Monarca estava ou não estava, e ia estar tudo certo. acabou o Flow Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil. A gente teve tweet do ex-presidente do Brasil. Teve cobertura na mídia, na grande mídia. Teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react. Teve jornal do mainstream ligando para os meus convidados. E tá tudo isso documentado na internet. Não precisa acreditar em mim. É só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que estava acontecendo em 2022 na internet. Você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o Flow ali. A gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato para fazer transmissão de futebol, a gente perdeu o contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais, tá? Então não tinha mais Flow. Ali acabou. Acabou. Essa que é a verdade. Então, aqui a gente está falando de uma decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né? Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. O que sobrou foi a responsabilidade de cuidar de todas as famílias, de todos os provedores, né? De todos os fornecedores, de tudo que a gente estava se propondo a fazer naquela janela de tempo. Eu não comprei uma empresa saudável, eu não comprei uma empresa multimilionária, eu comprei uma empresa falida, morta, em uma profunda crise de. É uma questão assim, não é que o Flow está falido, o Flow está sendo cancelado, né. Então, tipo assim, você fala que você comprou o Flow falido, que não estava rendendo mais nada, isso é uma mentira, porque uma empresa que tem, por exemplo, sei lá, 100 milhões de visualizações no mês dentro do YouTube, só de AdSense você já ganha uma grana da pega. Dá pra você pagar o salário dessas famílias todas. E, assim, eu não diria que o Flow você comprou ele do zero, porque uma coisa é você iniciar uma empresa do zero sem um centavo no bolso, outra coisa é você já tá com caixa lá de 1 milhão na sua conta, pra você fazer aquilo ali tocar. Então, por exemplo, é muito mais difícil você fazer R$ 10.000 do que você fazer 1 milhão já tendo 100. Reputação. Então, nesse momento, quais eram as opções que eu tinha? Cara, eu podia ir atrás dos meus direitos na justiça
e resolver esse problema por lá. E quais seriam as consequências disso? Seria todo mundo que um dia teve algum tipo de negócio com a gente ir para a justiça procurar os seus direitos porque a gente deixou de cumprir as nossas responsabilidades. Mas eu escolhi ficar no Flow. Eu escolhi assumir toda a responsabilidade de todo mundo que trabalhava com a gente. Eu escolhi assumir a responsabilidade de trazer de volta a nossa reputação. Eu escolhi, cara, ficar aqui no mesmo endereço, tá? Dando a cara a tapa todo dia para todo mundo ver o que eu estava fazendo, que era uma reconstrução da reputação que foi destruída. Então dizer que o Flow é diferente depois que o Monark saiu, mas isso é óbvio, assim, a gente não precisava dizer, porque o Flow acabou no dia 7 de fevereiro de 2022. E o que veio depois só tem o mesmo nome. E a gente mantém o mesmo nome por respeito ao nosso trabalho, ao nosso esforço e ao movimento que é o Flow, entendeu? Sobre eu ter ficado no Bem Bom. Deixa eu fazer aqui um pequeno resumo de como foi a tempestade de merda que a Ver gente as viveu dificuldades que o Igor nos passou agora, meses que galera. vieram Será que você depois, ia né? aguentar também? A gente, pô, as pessoas não queriam se aproximar da gente. A Só gente não ia queria nos falar com ele, eventos, coitado. a gente era xingado ao vivo nos Nossa, eventos, né? palavras A machucam, gente né, Igor? tentava muito inferior do que a gente tinha, cara. A gente não voltou pro patamar que a gente estava, porque essa crise veio no auge, quando a gente estava no hype. Quando, bom, você lembra do tamanho do problema. No ano seguinte, depois de eu já ter conseguido falar com os presidenciáveis e já tá e fazer algumas coisas, até as publis que eu fazia pra mim, eu colocava no Flow pra pagar a dívida. Então é importante pensar no tamanho do buraco que eu estava dentro e eu precisava escalar para começar do zero. Tá entendendo? Então falar que eu rapidamente me estabeleci, isso é porque vocês estão vendo que eu fui eficiente em mostrar o que a gente veio fazer. É importante lembrar que lá, no dia 8 de fevereiro de 2022, eu olhava para frente e não tinha nenhuma perspectiva da gente de fato conseguir fazer isso aqui voltar. Eventualmente a gente voltou a ganhar dinheiro? Sim, mas tinha um buraco enorme para tapar. E a gente levou em consideração várias coisas quando a gente foi definir o valor que ia colocar no contrato para pagá-lo, né? Uma delas foi como é que esse cara vai ter a chance de recomeçar? Ele tá tóxico, ninguém quer chegar perto, né? Então, como é que a gente dá essa chance para ele? E a outra parte foi a gente veio até aqui junto, mas é claro, né? Caso a gente voltasse a ter lucro. Porque não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Então não era eu vou te pagar amanhã, não faz sentido, não tinha dinheiro pra fazer nada. Não tinha dinheiro pra É, se o pagar as Monark pessoas que estavam não trabalhando no dia a dia. estipulou um prazo pra Inclusive, o receber, Monarch Talks, a mesa, as cadeiras, as câmeras, os microfones, até a mão de obra pra fazer a arte, veio daqui. A gente chegou a falar com ele que talvez não fosse a melhor hora pra fazer um podcast, pra esperar baixar a poeira, pra repensar algumas coisas e tal. Ele fez assim mesmo, foi lá que ele foi dobrando a aposta, né? Ele conseguiu um contrato com o Rumble naquela época, mas à medida que ele foi dobrando a aposta, as coisas foram acontecendo, até que teve a live do argentino lá, e ele perde o contrato com o Rumble e tudo acaba ali, e ele entra numa que ele tem que ir para os Estados Unidos. E enfim, o fizemos Monark o é foda, o aditivo Monark é que previa pagar tem 5 filtro, mil velho. O dólares bicho é para louco ele, demais. porque a gente não estava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias para pagá-lo os 50 mil reais. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga há 2 anos e meio, religiosamente, todo mês. Para pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, a gente não fez nenhum. A gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e pago o Monark. Nesse contrato, o Monark teria que passar a marca para mim no dia seguinte, né? Ele teria que ter ido assinar um papel e ele não foi assinar. E eu teria que pagá-lo de novo quando a gente oferisse o lucro que está previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava para pagar o valor de 50 mil reais para o Monark, eu consegui ao longo desse tempo 4 vezes. Porque, família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro ou que eu tô roubando, isso tá descolado da realidade, cara. É querer que eu pague, além de tudo, com a minha reputação. Usando desses artifícios, desses argumentos aí, para levar fluxo pro canal, como ele disse. Então o Monark ele não tá querendo rever o contrato, ele só quer a mídia. Porque eu não consigo entender qual que é a inteligência de tentar destruir a fonte de renda dele. Eu não consigo entender de fato. E sobre esse papo de juros, assim, não faz nenhum A gente já sentido, fez muito porque disso, juros né? é quando a gente paga atrasado as coisas, né? Talvez queira dizer alguma outra coisa, e também não vem ao caso por conta de tudo que a gente já tá falando aqui para vocês, né? Imagina, Mas por essa exemplo, parte dos eu ter que juros
não é quando você paga algo atrasado. É como se você tivesse feito um empréstimo para o cara, tá ligado? Você tá devendo 40 milhões, como se você tivesse comprado a sua empresa, ou você tivesse comprado a empresa dele, né, e você tem que pagar. Por exemplo, você vai comprar uma moto lá, é o mesmo que se você estivesse fazendo um financiamento lá, ela é 20.000, só que no final você vai pagar uns 50. Aí vai estar pagando em juros. Eu só consigo pagar o Monark daqui a 10 meses. Então, obrigatoriamente, eu, além de assumir essa dívida, eu ainda tenho que assumir a possibilidade dela triplicar, porque eu não consegui pagá-lo, porque ele me atrapalhou por conta da circunstância. Não faz sentido. Entendeu? Nunca teve calote, nunca teve meio contrato. Quem não tá cumprindo o contrato é ele, porque ele tem que me passar a marca como foi assinado lá. E assim, passar a marca, eu não tô pedindo pra passar a marca, ela é minha, tá? Eu poderia ter processado o Monark 4 anos atrás pra tomar a marca dele. Aí eu escolhi não processá-lo. A sensação que eu tenho é que eu sou culpado por ter feito o Flow funcionar de novo, né? Parece um Você certinho tinha que mental chamar o que Monark, Igor, lá olha, pra fazer continuou só com o Igor e deu certo. no Flow logo. Tinha que ter dado errado. Resolve isso na Parece frente de todo aquilo que mundo. algumas pessoas Só têm a não pode mandar sensação. ele. Eu, infelizmente, vocês erraram. Sobre entrar em contato. Bom, primeira coisa. Ele mandou uma mensagem pra mim, de fato, que eu fui ver depois, porque o meu número é vazado, que vazou na época da crise, né? O meu, do Gian, as nossas redes sociais, né? Todas operam de um jeito meio esquisito depois daquilo lá, porque todo mundo mandou mensagem tudo quanto foi lado. E aí chega pra mim uma mensagem do número aleatório, na época até sem foto, com um número de conta, falando pra eu mandar R$ 50.000, que era pra mudar isso e valeu, obrigado. E depois uma ligação que eu também não vi e ficou perdido no limbo. E essa mensagem que ele mandou, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Ele também mandou uma mensagem pra um cara que trabalhava com a gente aqui no financeiro, que foi morar no Rio de Janeiro e, portanto, não tem mais nada a ver com a gente aqui. E aí, com essas duas mensagens, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Sendo que ele tem o número do Gian, ele tem o número da Mariana, que é minha esposa, ele tem o número de What if you could make a song using Faz uma only your voice? propaganda. Let's start with the drums. I'm gonna hit drums. várias outras pessoas daqui. E era só ele fazer um pouco mais de esforço, porque a gente tá no mesmo lugar, é só ele ter vindo aqui, ido na minha casa. E a gente tentou mandar mensagem pra ele também, eu não sabia se ele tinha me bloqueado, porque eu mandava mensagem, não respondia nunca. E no fim, aparentemente, ele tinha trocado de número e não avisou ninguém. E aí chegou um dia uma mensagem aleatória desse número e como eu vou saber que essa é a mensagem do Monark? Ou só ter respondido os advogados, que a gente tentou entrar em contato por meio de advogados, com ele, com o advogado dele, a gente tentou de tudo. Então é uma fantasia dizer que a gente não tá respondendo o Monark. Ele que não tá respondendo a gente. Bom, então o que tinha pra falar sobre o Monark é isso. Não pretendo falar outra vez, como eu já disse. E agora vamos falar do Serjão. E antes de eu começar a falar do Serjão, é preciso deixar uma coisa clara. Não é porque o cara trabalhou aqui no Flow e saiu, sei lá, por conta de uma incompatibilidade profissional, que ele sabe exatamente o que está acontecendo aqui ou que ele é o conhecedor das coisas da internet, sequer o conhecedor das coisas do Flow. Tem uma narrativa aí dizendo que o Sérgio Sacani teria. Ó, tem gente que fala que eu sou meio hater do Sacanha, porque eu não acho que o Sacanha é tão inteligente assim, igual o pessoal tenta colocar ele como um super nerd foda. Só fala coisas óbvias de um jeito que a maioria das pessoas não conhece, tá ligado? Mas não passa nada demais. Trabalhado aqui 2 anos sem receber para que a equipe pudesse ser paga, porque estava uma grandíssima dificuldade e não dava pra pagar a equipe, então ele abriu mão do salário dele, tá? Dá pra dizer que o Serjão, ele nunca veio aqui sem receber, mas ele já recebeu sem vir aqui. Várias vezes. A gente ficou um tempo tentando fazer com que o Sérgio viesse cumprir o contrato dele, que era um contrato de exclusividade, que previa que ele fizesse 3 programas por semana, que previa um salário pra ele fixo e que previa também um bônus que tinha a ver com que o canal fizesse de lucro. Ele simplesmente não vinha. Nem entrega pra marca o cara vinha gravar. Ele chegou a desmarcar 2 vezes e eu tive que fazer por um valor muito abaixo, que acabou atrapalhando toda a relação com a marca, com tudo, por causa da falta de responsabilidade dele. Teve mês que eu tive que pagar o Sérgio e a equipe e eles não vieram aqui. Teve dia que o Sérgio marcou, sei lá, um episódio na semana e com um cara que vinha dos Estados Unidos, o cara chegou aqui e ele não veio. Teve vez da equipe tá toda pronta aqui, a equipe extra, tá? Que a equipe dele não tava aqui. A equipe extra tava toda no estúdio ali preparando a live que ele ia chegar, quando liga pra ele atrasado meia hora já, ele tava em Brasília. Não é que a agenda dele não era ocupada, é que ele marcava tudo antes de marcar o próprio podcast dele, sem contar todas as vezes que tinha um monte de imprevisto pessoal, né?
que não convém Olha ficar a Google falando ali Agenda, também, porque Sérgio. vai levantar também um É monte tão de inteligente pergunta. pra fazer E umas ver isso cagadas na dessa. internet, cara, entristece, no fim das contas. Por quê? A gente tá falando de alguém que a gente criou uma relação muito maneira lá em 2019, né? A gente foi construindo as coisas, a gente construiu um podcast, né? A gente criou o canal, a gente fez todas as artes, a gente fez vinheta, a gente fez tudo, todos os cuidados, equipe, não sei o quê. E termina assim, né? Termina de um jeito que um monte de afirmação descolada da realidade, me pintando como um cara ingrato, me pintando como um cara que trabalhou para destruir o programa, quando, na verdade, o fato dele não vir fazer o programa fez com que a gente precisasse criar outras coisas para pôr no canal. E, inclusive, essas outras coisas, esses outros criadores que apareceram no canal, todos com o aval dele. Então, por que, que a gente tinha esses outros conteúdos no Ciência Sem Porque ele Fim? não ia. Porque o Sérgio não vinha fazer, né? E ele já avisava assim, ó, mês que vem eu não vou. Então a gente teve que se virar para criar conteúdo ali, seguindo ou mirando no planejamento que nós tínhamos para o que a gente queria fazer, no fim das contas. E aí ele vai falar que ele me apresentou um projeto e eu não quis. Essa parte é verdade. Porque era um projeto que não fazia sentido financeiro e também não fazia sentido editorial. E se for comparar com o que a gente estava fazendo, o que ele estava propondo ia necessariamente ficar muito abaixo do nosso padrão de qualidade. De novo, não necessariamente me apresentar um projeto, eu tenho que embarcar nesse projeto. Me apresenta um projeto todo dia. E aí o Ciência Sem Certo. Fim teve que acabar porque o público, as marcas, a construção do programa e do canal é feita em volta de um produto herói, né? Que não estava acontecendo porque o cara não vinha trabalhar. Aí, meu irmão, não tem jeito, não tem santo que sustente. Pra mim o Tivemos que Igor tá fechar o errado de canal. Tudo novo, isso não que eu tinha tô que ter falando aqui, chamado família, tem sacane prova, nenhum. tá bom? A gente O tem sacane pra documentado. Eu não viria aqui na geladeira. internet fazer um vídeo como esse, que eu não costumo fazer, que não tem nada a ver com o conteúdo do Flow, se eu não estivesse falando as coisas perfeitamente embasado. Inclusive, é por isso que esse vídeo demorou pra sair, tá? Porque a gente começou a ver essas coisas acontecendo, a gente estava lá nos Estados Unidos fazendo projeto de Copa, que a gente estava seguindo a seleção, né? Junto com o Ricardinho, no busão da Copa. E como essa coisa foi acontecendo, a gente estava lá, a gente voltou antes do previsto e estamos olhando tudo que a gente tem de informação para informar vocês da forma que é correta, que é ética. Bom, é isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Não pretendo falar mais disso, tá bom? É isso. Um beijo para vocês. Tchau. Então, pessoal, quem vocês acham que tá errado? Quem tá certo? Pra mim, o Monark ele é muito louco, mas ele tem o lado dele também. Bom, se o Igor atrasou o pagamento, se ele não atrasou, a gente nunca vai saber também. Não vai mudar nada na nossa vida. Quem vai ganhar os 50 mil é o Monark, não é eu nem você. Bom, mas o Igor aí, o Igor, todo do seu lado. Se quiser, me chama pro Flow algum dia. Depois, se meu canal ficar grande, Igor, me leva lá. Eu vou mostrar que um dos meus primeiros vídeos foi falando mal de você. É isso aí, galera. Brigadão, falou. Até a próxima.